O MXRF11, apesar aí da valorização desse fundo imobiliário, ele ultrapassou aí o P sobre VP, ou seja, ele está muito caro aí para você investir e você não tem o retorno suficiente do fundo imobiliário. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar aí 3 opções de fundos imobiliários para você substituir aí o MXRF11. Então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Dinheiro no Bolso. Este canal que é projetado para você, investidor, que tem foco aí na sua independência financeira. E no vídeo de hoje a gente vai falar aí de 3 FIIs, 3 FIIs que estão descontados aí na Bolsa de Valores, ainda estão descontados, mas que tem aí potencial de valorização para você substituir aí o MXRF11, que é um ótimo FII, mas está caro. Bom, primeiro eu quero te mostrar essa correlação negativa que tem entre a taxa Selic e o IFIX, que é o índice oficial aí dos fundos imobiliários da B3, tá certo? Olha só essa imagem. Aqui a Selic está representada nessa linha laranja e o IFIX está representado aqui nessa linha azul. Olha só que interessante, quando a taxa Selic ela desce, o IFIX ele sobe. Quando a taxa Selic ela sobe, o IFIX ele tende a descer. Quando a taxa Selic desce, o IFIX ele tende a subir. Quando a taxa Selic sobe, o IFIX ele tende a descer. E assim sucessivamente, né? Então, eles têm aí uma relação negativa. Quando um sobe, o outro desce. E olha só esse outro dado aqui que interessante. Fundos imobiliários, número de investidores em FIIs supera 1% da população, diz a B3. O número de investidores em fundos imobiliários aumentou de 2,16 milhões em maio para 2,20 milhões em junho, segundo o último boletim mensal de fundos imobiliários produzido pela B3, a Bolsa Brasileira. E esse aumento é muito provável pela expectativa aí de queda da taxa Selic. A previsão aí da taxa Selic é que ela termine aí 2023 em 11,75% aproximadamente e 2024 lá na casa dos 9%. E com isso o IFIX e os fundos imobiliários eles tendem a subir. E olha só aqui o MXRF11, né? A cotação dele no dia que eu estou gravando esse vídeo está em R$ 11,12, seu dividend yield de 11,84% nos últimos 12 meses, porém o seu P sobre VP, ou seja, preço dividido pelo valor patrimonial, está em 1,12. O que isso significa? Que você vai pagar 12% a mais para comprar uma cota desse fundo imobiliário. O preço justo aqui seria 1. O limite aqui para você investir é 1,1. Passou disso, o fundo imobiliário ele se torna muito caro e você não tem o retorno suficiente do FII. A liquidez dele é excelente, né? 10,3 milhões, e ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 23,50%. Ou seja, é um fundo que só se valorizou aí ao longo do tempo, mas ele está caro. Então não se iluda aqui com esse dividend yield alto, com essa valorização, porque na verdade você está pagando muito caro para ter pouco retorno. Mas quais os fundos imobiliários então que podem ser uma oportunidade aí para você? Bom, o primeiro FII que eu tenho para apresentar aqui para você é o CPTS11. Lembrando que esse vídeo não é recomendação nem de compra ou venda de ativos, é apenas educacional. E eu estou te mostrando aqui para você estudar e ver se faz sentido aí para sua carteira de investimentos, tá certo? Então o CPTS11, no dia que eu estou gravando esse vídeo, a cotação dele está em R$ 88,78, o dividend yield nos últimos 12 meses de 10,28%, ele está 1% descontado, ou seja, seu P sobre VP está em 0,99, é um FII que ainda está com desconto, ele tem uma projeção aí de valorização, indo ali junto com o IFIX, mas ele ainda está descontado, 1% aqui com desconto. Liquidez média diária excelente de 7,48 milhões, valorização da cota nos últimos 12 meses, 11,11%. E aqui nos últimos 5 anos a gente consegue ver aqui que esse fundo imobiliário ele teve aqui uma valorização. A partir de outubro de 2022, ele sofreu aqui uma queda
E agora, a partir ali de abril de 2023, ele decolou aqui forte, né, a sua cotação. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, hoje você teria R$ 1.269,54. Ele é um fundo de papel. Ele tem aí uma taxa de administração de 1,05%, ele tem aí o total de 228 mil cotistas, um valor patrimonial aí de 2,89 bilhões de reais e o seu último rendimento foi de 79 centavos. E analisando aqui a rentabilidade do IFIX em relação ao CPTS11, a gente vê aqui que ao longo do tempo o IFIX ele vem superando aqui o CPTS11, porém a partir ali de abril de 2023, esse fundo imobiliário ele sofreu aqui uma valorização e ele está subindo, né? A projeção aqui é que ele continue subindo. Seu dividend yield atual é de 10,28%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 11,76%. E a gente consegue ver aqui que os dividendos do CPTS11, lá em 2020, estava ali na casa dos 65 centavos, com o aumento aí da inflação, o aumento da taxa Selic, esses dividendos, como é um fundo imobiliário de papel, esses dividendos foram aumentando, né, e chegaram aqui a R$1, R$1,05, né, chegou aqui a R$1,12. Depois, esse fundo imobiliário sofreu aqui uma queda aí nos seus rendimentos, né, chegando aqui a 37 centavos em dezembro de 2022 e agora em setembro de 2023 está em 79 centavos. O segundo fundo imobiliário aí para você estudar, lembrando que são 13, então fica comigo até o final do vídeo, é o MOL11, um fundo imobiliário aí do setor de shopping center. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o preço aí da sua cotação está em R$ 116,49. O seu dividend yield nos últimos 12 meses está em 8,08%. Ele está descontado aí para você, o seu P sobre VP está em 0,98, ou seja, você vai comprar uma cota aí com 2% de desconto. Liquidez média diária de 3,5 milhões de reais. E a valorização aqui nos últimos 12 meses é de 18,86%. A gente consegue ver aqui que nos últimos 5 anos, a cotação aqui desse FII só se valorizou. Esse segmento aqui de shopping center, ele sofreu aí bastante com esse fechamento aí dos shoppings, mas ele veio se recuperando e agora com a projeção aí de queda da taxa Selic, a projeção é que esses FIIs de tijolos eles se valorizem. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás aí no MOL11, hoje você teria R$ 1.732,98. Ele é um fundo de tijolo do segmento aí de shopping, né? Ele tem uma taxa de administração aí de 0,5% ao ano. Ele tem uma vacância bem tranquila aí de 5%, lembrando que vacância se refere a algo que está vazio, ou seja, os espaços que não estão sendo alugados, locados ali por esse fundo imobiliário. E quanto maior for a vacância, pior para você, porque se não tem ninguém alugando ali aquele espaço, né, você não recebe os aluguéis ali provenientes desses locatários. Então o ideal é que a vacância não ultrapasse aí 15%, né, para fundos imobiliários multiativos, ou seja, que tenha vários ativos, como é o caso aqui do MOL11. Ele tem um total aí de 124 mil cotistas, um valor patrimonial de 1,09 bilhão de reais e seu último rendimento foi de 85 centavos por cota. E a gente consegue analisar aqui que o MOL11 ele superou aqui a rentabilidade do IFIX ali em março de 2022 e desde então ele vem ganhando aqui do IFIX. O dividend yield atual desse fundo imobiliário é de 8,08%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 6,61%. É um fundo imobiliário que ele não é tão arriscado assim, então por isso que o seu dividend yield é menor. Fundos de papel, por exemplo,
eles são mais arriscados porque investem em dívidas e aí o seu dividend yield é maior, porém o risco também é maior. E a gente consegue ver aqui toda essa oscilação que esse fundo imobiliário sofreu, pagando aqui cerca de 64 centavos ali em 2019. Depois ele teve uma queda aí nos seus dividendos, chegando a pagar apenas 11 centavos em maio de 2020, mas ele veio se recuperando aqui ao longo do tempo, né? Os shopping centers, eles foram reabertos novamente e os dividendos aqui desse fundo imobiliário começaram a ficar mais gordinhos, né? E hoje está aí em 85 centavos. E ele é um fundo imobiliário que ele está bem diversificado, tanto aí em questão de ativos, né? Quantidade de ativos, como também uma diversificação geográfica. Ele tem aqui 3 shopping centers lá no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo, 1 em Pernambuco, 1 em Alagoas e 1 na Bahia. E você já é inscrito aqui no canal? Ainda não? Tá perdendo tempo. Se inscreva agora aqui no canal Dinheiro no Bolso, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui de valor que vão te ajudar a conquistar aí tua independência financeira. E o terceiro fundo imobiliário é o VRTA11, um fundo imobiliário aí também de papel. No dia que eu tô gravando esse vídeo, a sua cotação tá em R$ 89,97, seu dividend yield nos últimos 12 meses 12,14%. Ele é um fundo imobiliário que ele está descontado, 0,95 é o seu P sobre VP, ou seja, ele está com 5% aí de desconto na sua cota hoje para você comprar. Liquidez média diária de 1,8 milhões de reais e uma valorização aí nos últimos 12 meses de 7,95%. A gente vê aqui toda a oscilação da cota desse fundo imobiliário. Ela se estabilizou aqui em janeiro de 2021, se manteve aí mais ou menos estável e a partir aqui de abril de 2023 ela deu aqui uma boa decolada. E se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, hoje você teria R$ 1.423,66. Ele é um fundo imobiliário de papel, ele tem uma taxa de administração aí de 1% sobre o patrimônio líquido do fundo, ele tem aí um total de 122 mil cotistas, quase 123 mil, ele tem um valor patrimonial aí de 1,47 bilhão de reais e seu último rendimento foi de 70 centavos. E comparando aqui a rentabilidade do VRTA11 em relação ao IFIX, o IFIX ele está ganhando aqui do VRTA11, mas o fundo imobiliário ele está quase ali encostando na rentabilidade do IFIX. Seu dividend yield atual é de 12,14%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 10,23%. E como ele é um fundo imobiliário de papel, ele tem aí uma oscilação maior aí nos seus dividendos. A gente consegue ver aqui que em 2018 ele estava pagando aqui R$ 1,15. Depois aqui ele sofreu uma desvalorização aí nos seus dividendos, pagando lá em agosto de 2020 51 centavos. Depois aqui ele cresceu aqui a sua cotação, chegando aqui em 2022, em fevereiro, em R$ 1,25 aí os seus dividendos, e agora ele pagou aí 70 centavos em agosto de 2023. E você já conhecia esses outros FIIs? Investe em algum deles? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha, e se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final desse vídeo sobre aí a queda nos dividendos do MXRF11. Será que o MXRF11 é um bom investimento? Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.